Ora viva, sejam bem-vindos a mais uma entrevista da Açores TSF e do Açoriano Oriental com os protagonistas das eleições regionais. Eu hoje sou o Rui Pedro Paiva e tenho comigo Pedro Neves, porta-voz do PAN nos Açores e deputado regional do partido. Pedro, antes de mais, obrigado por aceitares o convite. Comecemos por ver, em 2020 o PAN elegeu o seu primeiro deputado, Pedro Neves, teve cerca de 2.004 votos. Agora, 4 anos depois, qual é o objetivo do partido para as próximas eleições? Primeiro, boa tarde e obrigado à Açoriano Oriental e à TSF por dar esta oportunidade, que acho que é sem dúvida uma boa altura para as pessoas dizerem de onde vieram e para onde vão. E mais do que isso, também dar uns factos, que às vezes os açorianos não têm informação adequada, e é sempre bom dar uns factos que são muito, muito importantes para saber o que é que decorreu durante nos últimos 3 anos. E sim, foi uma grande vitória para nós em 2020, quando tivemos um deputado, e nós prometemos que dedicaríamos dar toda a nossa energia em prol dos açorianos. E foi uma coisa que conseguimos, pelo menos conseguimos, e foi o trabalho de formiguinha. Fomos o partido com mais iniciativas aprovadas, apenas com um deputado a tentar batalhar contra 25 deputados do PS ou 21 do PSD, e aqui demonstrou que nós, em vez de fazermos politiquice ou terra queimada, como alguns partidos, ou então mesmo que haja algum recalcamento de alguns deputados e falam muito do passado e esquecem-se um pouco do presente e do futuro, nós não entramos nessa terra queimada nem nessas políticas e fizemos o nosso trabalho, e durante 3 anos conseguimos fazer iniciativas que mudaram mesmo a vida dos açorianos. E dou o exemplo como do CIADAPR. Tirámos as cotas de avaliação de todos os funcionários públicos nos Açores. Isso foi uma grande vitória que já se tentava há mais de 16 anos, e mesmo o aumento dos bombeiros, ou o subsídio de risco dos bombeiros e a antecipação da reforma, que o Governo ainda não cumpriu. Isto para dar algum exemplo de grandes vitórias que nós tivemos. Mas qual é o objetivo para as próximas eleições? É a manutenção? É eleger mais do que um deputado? É chegar ao grupo parlamentar? O nosso objetivo é pedir a confiança aos açorianos, tendo em conta o trabalho que nós realizamos. E acho que é assim que tem que definir e avaliar cada partido. Porque não é só o nosso discurso, nem a retórica, nem se gostamos de esbracejar as nossas asas, é mesmo ver quem é que trabalhou e quem é que não trabalhou. Mas temo que a bipolarização faça o PAN sair do Parlamento. Eu não acredito que isso aconteça, também por um lado pelo nosso trabalho, também por causa das iniciativas que foram aprovadas e mudaram, mas mais do que isso eu não acredito que os açorianos vão entrar numa bipolarização em termos de votos. Mas isto por duas razões. Sente essa tendência já nessa ação de pré-campanha? Não há essa tendência, pelo menos não sinto essa tendência, por uma razão muito simples. E ainda bem para os partidos pequenos, ainda bem para os açorianos ter os partidos pequenos, porque têm uma ideia completamente diferente dos partidos grandes que andam a governar desde 75 aqui nos Açores. E por uma coisa muito simples, Rui, peço desculpa interromper. As pessoas viram que o trabalho da coligação não foi a melhor em termos técnicos, mas também têm medo que o PS venha novamente para governar os Açores. E daí, os partidos políticos mais pequenos poderão ter uma alavancagem, que é exatamente aquilo que aconteceu em 2020, porque as pessoas estão fartas dos partidos grandes, e os partidos pequenos podem e devem fazer a diferença, como nós fizemos a diferença na última legislatura. Mas acredita que a região vai ter condições de governabilidade no pós-eleições? Completamente. E apesar de alguns artigos de opinião e alguns politólogos ou pessoas que queriam ser politólogos, e cada um tem a sua opinião, obviamente, e eu discordo totalmente sobre isso. Porque dar governabilidade ou segurança aos Açores, como estão a usar essas palavras, em vez de pedir a maioria absoluta, que é o que as pessoas querem dizer, e é preciso fazer a tradução. Uma maioria absoluta nos Açores é das piores coisas que nós podemos ter. É o princípio de uma ditadura. Basta olhar para os 24 anos do PS. Não queiram dar à coligação uma maioria absoluta para que haja uma ditadura nos Açores. Houve governabilidade durante 3 anos, houve sim irresponsabilidade de quem assinou um contrato com a coligação e não a cumpriu. Isso são coisas diferentes. Portanto, responsabiliza mais a Iniciativa Liberal e o Chega do que propriamente o Governo Regional pelo fim antecipado da legislatura? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mais do que o próprio Governo Regional? Mais do que o próprio Governo Regional. Se o Governo Regional fez o seu trabalho como deveria fazer, não. Andou em soluços e
a pé ante pé e tropeçou várias vezes. Mas não há nada como haja uma negociação, compromisso e perceber à partida dar um murro na mesa quando devia ser dado. Mas o problema, se calhar, com o IEL e o Chega, os egos individuais desses deputados estavam acima das necessidades dos açorianos e é por isso que nós estamos onde estamos. Não são por causa dos partidos pequenos, são por causa da irresponsabilidade de algumas pessoas que, por sorte, foram deputados e que tiveram essa irresponsabilidade. E é esse caso que os açorianos têm que saber. Esta última legislatura, em 3 anos, todos os partidos produziram mais do que qualquer outra legislatura nos Açores, em 47 anos. É isto que os açorianos têm que saber. Nós mudámos mais em 3 anos do que alguma vez mudámos com maioria absoluta do PSD ou com maioria absoluta do PS. E num cenário pós-eleitoral o PAN sente-se mais confortável em chegar a um entendimento com o PS ou com o PSD? Nenhum nem o outro, para nós é completamente indiferente. Mas há uma alerta vermelho. Nós não fazemos nenhuma abordagem a partidos de extrema-direita. Isso não vai acontecer. E se houver um ajuntamento da parte da coligação com o Chega, nós saímos completamente fora. Nada contra as pessoas, mas sim contra o ideário e a ideologia desse partido, que vai totalmente contra aquilo que é o partido o PAN. Mas não foi isso que o PAN fez quando aprovou o orçamento dos Açores para 2023? Um governo regional ao lado do Chega? Não, são coisas completamente diferentes. Uma coisa é a incidência, que eu disse logo em 2020 que não fazia incidência com o Chega, e não fiz. Isso é primeiro ponto do PAN. Não fez governo em 2020, se recorda, foi isso que nós fizemos. Havia, obviamente, uma aproximação da parte da coligação para que o PAN fosse governo ou tivesse uma incidência, e o PAN, quando soube que o Chega estava inserido ao barulho, nós saímos fora. Isso foi o primeiro ponto. Segundo, já votámos contra, já abstivemos no orçamento, não é para a aprovação de um orçamento que eu estou a viabilizar o Chega. Isso é completamente errado, esse tipo de pensamento. Aliás, esse não foi uma confiança à coligação. Foi-me dar uma confiança aos açorianos, porque o ano 2023, e como eu disse, o ano passado, era o pior ano para os Açores e tinha que haver segurança e estabilidade dentro da região para que a gente consiga ultrapassar os problemas que estavam a acontecer. Taxa de inflação, a taxa de juros e todos os nossos problemas que nós tínhamos, tanto a nível nacional como a nível europeu e internacional. Mas admite repetir essa fórmula, isto é, um governo regional que tenha alguns parceiros, nomeadamente o Chega, pode contar também com o apoio do PAN? Não, o PAN não apoia. Uma coisa é um orçamento e a gente vê como uma iniciativa. Vemos uma proposta e com essa proposta vamos analisar de forma bastante técnica e política aquilo que está a ser apresentado. E é assim que nós vemos o orçamento. Nós não vemos um orçamento com escolha de cores. Eu sei que faz confusão para as pessoas que são ou de direita ou de esquerda e não veem que tem que existir essas caixinhas. Para o PAN não existem essas caixas. E achamos que já está demasiado obsoleto e os açorianos já estão um bocado fartos. Eu sou de direita ou sou de esquerda. Não, eu sou de causas. O que interessa é quais são as necessidades dos açorianos e, ao saber as necessidades, eu vou tentar resolver. E é isso que o PAN faz. O PAN não tem lugares relativamente a isso. Contudo, algumas iniciativas do Chega, nós somos totalmente contra, por isso seria contraproducente da parte do PAN estar a apoiar o Chega. Outra coisa é um orçamento. E nós também não temos qualquer problema, e eu disse, não fizemos terra queimada, nunca o fizemos. Nós não vamos votar contra apenas por ser a coligação, isso nós nunca iremos fazer, ou por estar lá o Chega, porque isso é uma diferente. É viabilizar o Chega no governo. Outra coisa é um orçamento, que não é viabilização do governo. Isso é o programa do governo é que viabiliza, e também os açorianos não escolhem o governo, isso é a Assembleia, escolhem deputados. Escolhem deputados. Isso é bastante importante, que há partidos na Assembleia que, dependendo da cor partidária, vão votar contra ou a favor ao orçamento, independentemente dos problemas técnicos ou das soluções que estejam nesse orçamento. E você sabe muito bem quais são esses partidos que nós estamos a falar. E num cenário pós-eleitoral, o PAN admite um acordo escrito, seja qual for o governo, ou seja qual for os apoios deste governo, o PAN admite formar um acordo escrito para garantir a maioria a um governo? Para já, eu estou a ver que a entrevista está aí por aí. Para já, nós estamos aí sozinhos como sempre fomos sozinhos. Nós não fazemos pré-coligações, nós não temos medo de ir a eleições e de ouvir os açorianos e ser votados pelos açorianos, que é aquilo que todo o partido deve fazer. Eu sei que o CDS não pensa assim, sei que o PEV também nunca pensou assim, porque nunca foi sozinho, e o CDS agora está, obviamente, encostado, porque se não fosse encostado, morria como na Assembleia da República, e então só encostado é que consegue deputados. O PAN não tem esse receio e nunca iremos ter. Outra coisa é, tendo em conta as circunstâncias e as vicissitudes daquilo que irá acontecer nas eleições, nós temos que tomar decisões, obviamente, em prol dos açorianos, e não nos interessa se é
direita ou se é de esquerda. A formalização ou não, isso tudo depende do que poderá acontecer, mas não vai ser, se calhar, uma formalização como 4 anos, como foi feito com uma folha de couve, com o IEL ou com o Chega. Se nós fizermos um caderno de encargos, esse tinha que, obviamente, ser bastante robusto e que também que temos a experiência, pelo menos, de Parlamento. Essa experiência parlamentar também deu-nos alguma robustez sobre aquilo que seria ou não adequado. Mas para nós, o nosso conforto é sempre a oposição. Nós queremos fazer legislação para os açorianos e queremos fiscalizar o governo. É onde nós estamos bem, nós somos, e sempre fomos, um partido de protesto, nós nunca fomos um partido de governo. Eu não quero ir para o governo. Mas admite, eventualmente, um caderno de encargos robusto, como lhe chama? Depende, eu vou dar o exemplo de 2020. Se o PAN fosse mesmo necessário para fazer governo, ou então entrávamos novamente na obscuridade, sem governo absolutamente nenhum, se calhar aí teríamos que tomar uma decisão em prol dos açorianos, apesar de não estarmos muito confortáveis, porque, como lhe disse, não interessa se é esquerda ou se é direita, mas tinha que haver, mas isso eu também disse, e a única alerta vermelha, não estou a dizer tanta conjectura ou supostamente o pressuposto daquilo que vai acontecer. Aquilo que eu digo é que já é um não, sob alerta vermelho, que se o Chega tiver colado à coligação como pretendem ser, e eu vi as notícias que querem ser governo, e que muito provavelmente vão subir porque perderam mais tempo na televisão e a fazer comunicados do que a fazer trabalho parlamentar como o PAN, mas o PAN não vai, obviamente, fazer nenhum acordo onde o Chega esteja inserido. Uhum. E em termos daquilo que são as bandeiras do partido, e num cenário pós-eleitoral em que o PAN é fundamental para garantir a sustentabilidade de um governo regional, o PAN já tem suas bandeiras definidas para impor a este futuro governo regional? As nossas bandeiras, essas já foram algumas até mostradas, foram as iniciativas que foram aprovadas e mesmo aquelas que foram chumbadas. E tirando o ambiente, que tivemos vitórias também em termos do ambiente, como é a cotaxa marítima e como também a definição das árvores, ou dar um apoio aos vigilantes de natureza. A taxa turística também foi uma grande vitória. O Chega é que chegou e achou que, a partir das alterações climáticas, é algo que não existe, e então, como deve ser algo virtual, como o Trump também o diz, e então revogou a nossa iniciativa. Nós tivemos grandes vitórias, essas foram as nossas bandeiras, e nós vamos continuar a fazer aquilo que é o nosso programa. E eu dei-lhe o exemplo daquilo que todos os partidos, durante anos, esqueceram-se de determinadas entidades ou determinadas causas. E eu estou a falar dos bombeiros. Foi preciso o PAN chegar em 2020 para os bombeiros começarem a ter iniciativas robustas, tanto a nível de ordenado, como a nível de antecipação de reforma, como exigir o Estatuto Regional do Bombeiro, bem como pagar preço do quilómetro às ambulâncias de forma extremamente justa. Independentemente se eu sei que também há um lobby, não dos bombeiros profissionais, mas de algumas pessoas que estão dentro dos bombeiros que não gostam muito que o PAN faça estas iniciativas, mas isto sem dúvida que foi bastante foi extremamente robusto. E vou-lhe dar um exemplo que é a nossa grande bandeira também, e nós conseguimos retirar o abate dos animais nos Açores. Tantos anos depois, e foi preciso o PAN entrar para conseguir fazer essa iniciativa e ser aprovado. Sim. Isso é que eu lhe estou a demonstrar. Nós não somos políticos, nós sempre fomos ativistas, somos cidadãos comuns e não queremos ficar aqui para sempre, digo-lhe já, e é uma das medidas que nós também fizemos, que foi aprovado, foi retirar os benefícios fiscais dos partidos. É pena que lá fora, porque isto é uma anteproposta, foi votado favoravelmente aqui nos Açores, mas depois foi para a República, o PSD, PS e o Partido Comunista votaram contra. Sim, uma proposta que até o Pedro foi acusado de populista por causa dessa proposta. Não admite que isto também é não é populista. Pode contrariar a democracia. Estes três partidos, PS, PSD e Partido Comunista, e repito, às vezes que forem necessários, acham que estão à margem dos cidadãos, o cidadão comum ou da empresa comum. Acha que tem que se meter esses partidos num altar com os benefícios fiscais e todas as regalias que os partidos políticos têm, os partidos políticos e os políticos. Não vamos esquecer que são os políticos que beneficiam disto. Para me chamar populista? Não, eu simplesmente fui justo. O partido político não pode. O partido político é uma organização de um ajuntamento de pessoas com um programa que querem levar para a Assembleia, neste caso aqui a Assembleia Regional dos Açores. Nós não podem estar à margem da população comum. Tem que ser exatamente igual. Nós temos que ser cidadãos normais. E por isso
aquilo que também nós queremos fazer, e queríamos fazer se houvesse, este ano se ainda houvesse Assembleia Regional e não fosse abaixo, e era a nossa ideia no último ano, era limitar os mandatos para os deputados. Porque é uma pouca vergonha. Nós temos deputados há 24 anos na Assembleia Regional. Limitar para quantos mandatos? 3 mandatos. 3 mandatos. Da minha parte, eu vou-lhe ser sincero, e sinto-me muito confortável e peço confiança aos açorianos para me darem mais um mandato. Eu não acredito que eu consiga ou que queira ter o 3º mandato, não acredito muito, mas também não vou dar a minha ideia. Eu estou aqui com com um sentido de missão. E é esse sentido de missão que eu estou na política. Eu não sou político, não quero fazer carreira política. Depois desta legislatura, se eu for eleito deputado, ou se conseguirmos um grupo parlamentar, que é aquilo que estamos a pedir aos açorianos, depois eu saio fora e dou lugar a outra pessoa. É assim que tem que ser feito. E o PAN continua a defender a abolição imediata das touradas nos Açores? Sim, já está no nosso flyer. É uma das nossas 7 bandeiras, uma delas é a abolição das touradas. Nós não temos problema em perder votos por causa disso. Nós temos uma gênese que é bem definida, as pessoas sabem para onde é que o PAN vai e para onde vem. Nós não temos uma coluna vertebral que vai para um lado ou vai para o outro. Nós somos bastante fixos daquilo e convictos e com integridade, isto é muito importante, com integridade, responsabilidade e maturidade, para onde é que vamos. Mesmo sabendo que dizem, olha Pedro, se calhar é melhor mandar abaixo essa bandeira porque aí vais perder votos. Não nos interessa. Nós queremos a abolição da tauromaquia nos Açores. E tem açorianos que votam no PAN por causa disso. O Pedro, ao longo dos últimos anos, tem falado muito nos lobbies que existem na sociedade açoriana. E pergunto, que lobbies são esses? Isso também é outra que o PAN, quando entrou no Parlamento, não teve e não tem qualquer problema e não tem receio absolutamente nenhum de determinados lobbies que entra dentro do Parlamento açoriano. E não é preciso, mas eu posso dar um nome a essas entidades. E estamos a falar uma entidade que é muito forte, que é a Federação Agrícola. A Federação Agrícola faz um lobby tremendo no Parlamento, no Governo, e só falta ter ali uma cadeira para estar no Governo. Já devia ter feito, pelo menos tinha a coragem de estar ali a dizer por onde é que vem e por onde é que vai. Mas não partimos do pressuposto que esta Federação Agrícola representa a principal parte da economia açoriana e os agricultores e os lavradores? Mas isso não é uma verdade. Primeiro, não representa os agricultores, representa os lavradores, porque a agricultura comum normal é muito mal representada pela Federação Agrícola. Mas e aliás, eu vou ter uma reunião. E eu vou ter uma reunião com a Terra Verde, que representa mais os agricultores convencionais do que os lavradores, assim, e eu não tenho nada contra os lavradores. Para as pessoas não perceberem mal o PAN. Lavradores familiares, nós não temos qualquer problema. Mas essas empresas familiares estão a definhar ano para ano. E basta ver os indicadores. Nós perdemos mais 6.000 empresas desde 2006 até agora. Temos empresas cada vez maiores com mais cabeças de gado. E isso o PAN não vai nunca defender. O que é que o PAN defende para o futuro da pecuária nos Açores? Aí está. Até mesmo o próprio Rui, como jornalista, pergunta-me como a pecuária. Nós temos que ter diversificação de produtos hortícolas, civicultura, floricultura, horticultura. Isso é possível no contexto atual, com falta de mão de obra, com dificuldades a vários níveis? Não, mas isso também pode e deve haver uma reconversão da parte dos lavradores que queiram ir para uma agricultura convencional, mas produto acrescentado. Não estamos a falar de produto em que não dê qualquer acrescente, tanto em termos financeiros como também à região. Nós temos a marca Açores que é extremamente importante e que cada vez está a ser foi revitalizado e está muito mais poderosa para o exterior. Se calhar é olhar para os nossos produtos que precisam de mais valor acrescentado do que aquilo que têm neste momento, em vez de estarmos a vender ao desbarato. Se calhar dando isso a determinados produtos em que nós poderemos ter e temos marcas de sucesso, e dou-lhe o exemplo na Vila Franca do Campo, que agarrou no maracujá como produto diversificado e ao mesmo tempo de valor elevado e que está a dar cartas a nível internacional. Se calhar temos que pensar de forma diferente. E agora, tendo em conta que tivemos um secretário da Agricultura que está completamente, por um lado é tauromáquico aficionado, por outro também tem, ou se não tem a família, não vou dizer porque obviamente que teve que retirar porque o governo não pode ter, um secretário não pode ter empresas, mas que também tem vacas em termos de pecuária para a carne
ou para o leite, se calhar estamos a falar aqui que... António Ventura continua com este negócio? O António Ventura, não propriamente com o nome dele, mas da família que tem, o negócio é o mesmo. E está a facilitar, e sempre facilitou este tipo de agricultura. Mas o PS era exatamente igual. O PS fazia exatamente o mesmo. E basta olhar para o valor de investimento da Secretaria da Agricultura, comparativamente com o investimento na saúde e na educação, e estamos a falar aqui que acho que algo está muito mal nos Açores e os açorianos têm que meter a mão na cabeça. Porque, ou um açoriano tem uma vaca, ou então não é considerado filho de açoriano. Entendo o que eu quero dizer? Sim, Ou você tem uma vaca, ou você não vai ter o mesmo apoio, não vai ter o mesmo protagonismo por parte do governo e não vai ter a mesma ajuda que o governo pretende dar. E isso é o problema que nós temos. Eu há bocadinho, quando perguntei pela pecuária, era especificamente sobre a pecuária, porque sei que o PAN e, aliás, outros partidos, nomeadamente o PSD, apesar de estar no governo regional, também tem vindo a defender publicamente a necessidade de uma maior diversificação agrícola. O que eu pergunto-lhe é, no enquadramento daquilo que é o PAN, o que é que sobra para a pecuária? A pecuária nos Açores deve ser substituída gradualmente, deve optar-se por outro tipo de culturas, porque a pecuária representa uma parte significativa da economia açoriana, na lógica do PAN, sim, para onde deve caminhar. É um valor significativo dentro do PIB açoriano, ou o VAB. Mas será que as pessoas sabem qual é o VAB, neste caso o valor acrescentado bruto da pecuária nos Açores? São 7%. O turismo já ultrapassou o dobro, mesmo em 2019 já tinha ultrapassado a pecuária. As pessoas continuam a achar a partida que o motor dos Açores é o leite ou a carne. Não é verdade. Não é verdade. Primeiro, o que ganha são os serviços e segundo é o turismo. E é isto que nós temos. Qual é o valor de investimento do turismo que nós temos comparativamente com a agricultura? Qual é o valor que nós temos em termos de investimento da saúde e da educação? Qual é o valor que nós temos para as alterações climáticas e para o ambiente? Que é aquilo que nós temos que defender, por um lado, para defender aquilo que é nosso e segundo, para que continuemos a ter turistas cá, porque senão vamos completamente acabar com aquilo que nós temos. Nós temos mais de 66% de prados nos Açores. E quando digo prados é que não tem árvores, não tem qualquer tipo de fauna, a não ser a relva, a erva para a vaca. E ao nível da gestão de resíduos, que também tem sido uma questão bastante abordada pelo PAN, os Açores continuam muito aquém daquilo que são as metas europeias. Como é que podemos melhorar? Primeiro, e foi votado contra uma iniciativa do PAN, e é isso que eu estava a dizer, que eu tive e negociámos bastante com todos os partidos para que as nossas iniciativas fossem aprovadas, mas havia sempre um setor, que para nós era fulcral, que era o ambiente e as alterações climáticas, de que havia, quem fazia terra queimada era o Governo, e neste caso o secretário do Ambiente e das Alterações Climáticas, e não o PAN. E foram quase chumbadas todas as iniciativas do PAN para a alteração em termos de ambiente e alterações climáticas. Uma delas era mesmo a incineradora. Nós queríamos que não houvesse incineradora e não pode haver incineradora. Aquilo que querem construir em São Miguel, e não falo em termos de saúde pública, que temos graves problemas em termos de saúde pública por ter aqui uma incineradora, é completamente sobredimensionada sobre aquilo que é necessário aqui na região. Mas é uma opção dos municípios. Uma opção dos municípios em que aspecto? Nós sabemos à partida... câmaras municipais. É assim, nós também podemos discutir o que é que são competências dos municípios e o que é a competência da Assembleia Regional. E nós também, por um lado, damos sempre bem com a AMRA quando beneficia a AMRA, mas quando beneficia a região e não os municípios, eles gostam de dizer que as competências não é a Assembleia Regional. Mas quando beneficia, e dou-lhe um exemplo das estradas, precisam da ou, por exemplo, relativamente ao PDM, aí a Assembleia Regional já serve para nós ajudarmos as câmaras municipais para fazermos uma lei. Nós não queremos nunca mexer aquilo que são câmaras, e tudo bem, eu percebo, estamos a falar de poderes diferentes, mas nós temos competência, se quisermos mudar uma lei, podemos fazer. E o governo do PS podia ter feito, e o governo da coligação podia também ter feito relativamente à incineração. Não o quiseram fazer. Aliás, até havia a promessa do Boliano, na altura, que era presidente de Câmara, que não queria a incineradora, e depois já queria, e depois não queria outra vez, e depois já era o Gaudêncio da Ribeira Grande, que já não queria a incineradora, e depois, uma semana depois, já se calou, porque se calhar esticou demasiado a corda. O Governo Regional tem, e a Assembleia Regional tem a competência de dizer não a uma incineradora que tem um problema que pode ou beneficiar ou prejudicar uma região autónoma dos Açores. E essas competências têm que ser usadas nessa altura. Mas partindo do pressuposto que este processo da incineradora está em marcha, que alternativas é que temos para melhorar a taxa de reciclagem? Está em marcha, mas eu ainda não vi nenhuma construção. Enquanto não tiver um tijolo metido, para nós ainda não é impossível travar... Continua
continua consideração. confiante que ainda... ou Eu até ao fim. esperançoso? Eu sou uma pessoa que quando vou à luta só desisto quando não há mais nada para lutar. É assim que é a minha propositura quando estou também na política. Essa parte da incineradora podia ser uma reivindicação do PAN a um futuro governo regional para garantir o apoio do PAN? Por acaso estava no caderno de encargos de 2020, se o Chega não estivesse lá, e toda a gente concordou que não tínhamos incineradora se o PAN fizesse incidência parlamentar. Quando fala do caderno de encargos de 2020, 2020. Era o caderno de encargos que estava previsto para o PAN apoiar o governo, Foi como a coligação apenas PSD. uma ginástica mental. Estamos a falar de uma ginástica mental que mandamos umas coisas para os ares, para o ar, não há nada estava definido, a dizer se porventura o PAN Mas chegou for a ser necessário... bastante equacionado o apoio do PAN Claro. ao PSD, ao CDS e ao Claro, PPM claro. nessa solução. E depois acabou por recuar ou por não aceitar Não recuei. devido Eu à disse questão do sempre, Chega. E disse sempre, e nos bastidores disse sempre, se o Chega estiver neste acordo, nós saímos fora. Não E foi o que aconteceu. por interferências nacionais na Não, altura? nunca houve interferências pelo menos é uma coisa muito boa deste partido, é que nunca houve interferência, independentemente de quais são as comissões políticas nacionais existentes, e como mudou já de porta-voz, como vocês sabem, nunca houve interferência nem da parte do André Silva, nem da parte de Inês Sousa Real. Não houve. Eles veem a autonomia, respeitam bastante a autonomia e nunca houve. Tanto por isso mesmo é que toda a gente estava à espera que a Inês Sousa Real chegasse ao pé do Pedro Neves e obrigasse o Pedro Neves a votar a favor o orçamento este ano, porque o PAN na Madeira tinha feito incidência. Não. Nós defendemos muitas autonomias e, apesar de ter a minha opinião relativamente àquilo que devia ser feito na Madeira, é uma opinião pessoal. Politicamente, qual é a sua opinião em relação àquilo que se passa na Madeira? Eu estou aqui como porta-voz e não como uma opinião pessoal. Provavelmente a não resposta já quer dizer alguma coisa. Sim, mas eu respeitei a autonomia e foi aquilo que eu disse. Eu respeito a autonomia e a decisão do PAN Madeira decidir aquilo que quer decidir. Só que, se calhar, tendo em conta que é um partido que já estava há 47 anos a governar, pesa mais do que aqui, que a coligação era nova, pesa mais do que aqui. Mas é uma opinião pessoal, não é política. Não é política. E qual é a sua relação com a líder nacional? Porque tem havido várias divergências internas no PAN. Não, mas nós institucionalmente não temos qualquer problema. E não há nenhum... Se temos problemas, isso é normal, somos seres humanos, todos nós temos problemas e temos também pontos de qual estamos completamente, fazemos sinergia em determinados aspectos. Mas há uma coisa que eu nunca irei fazer, que é o PAN está acima de todos, de tudo e todos, mesmo eu ou de qualquer porta-voz nacional. Mas também vou defender qualquer pessoa dentro do partido para defender o próprio partido. Por isso não há qualquer problema. Eu dou muito bem com a Inês Sousa Real em termos institucionais, sempre aconteceu. Não estou a dizer que temos uma amizade, não é preciso amizade, nós temos é que trabalhar bem e trabalhamos bem, e eu não me meto no continente, a Inês Sousa Real não me mete nos Açores, e nós temos sempre sinergia com trabalhos que é feito na República como nos Açores, e às vezes fazemos uma parelha com iniciativas muito similares. Mas aquilo que eu queria acabar sobre o ambiente, e peço desculpa, Rui, é que também foi chumbado o Fundo Regional do Ambiente para depois o Governo, uns meses depois, ter feito uma coisa exatamente igual. E aqui denota-se que se calhar o CDS a ser o Governo ainda pensa que é a oposição e tem que fazer terra queimada. A mesma coisa aconteceu, e eu estou a meter também no nosso flyer, que é a nossa bandeira agora para a próxima legislatura, que tem a ver, obviamente, com o Regime Geral de Ação Climática para a região autónoma dos Açores. Foi chumbado também. E aqui denota-se à partida que se calhar tanta coligação, mas mesmo o PS também, quando era governo, o ambiente das alterações climáticas não é a coisa que mais interessa aos partidos de governo. Nomeadamente, esse regime geral para as alterações climáticas pode estar incluído um caderno reivindicativo do PAN para apoiar um governo agora em 2024? Sim, mas nós também, por um lado, não vamos aqui fazer saldos. Isto não é época de saldos. E nós, mesmo sem dar apoio nenhum à coligação, sem apoiar nem a esquerda, nem a direita, nem ter incidência parlamentar, nem fomos sequer governo, nós fomos o partido com mais iniciativas aprovadas. E é preciso, sim, é trabalho de formiguinha e é trabalho também para perceber duas coisas. Primeiro, temos que saber negociar. E segundo, uma coisa que é muito importante, é respeitar o próximo. Eu não vou discutir opiniões diferentes, porque cada pessoa tem a sua opinião. E temos que entrar num compromisso para o benefício dos açorianos. E sempre foi a nossa postura. Os outros partidos perceberam que o PAN é assim que trabalha e por isso é que foi mais iniciativas aprovadas do partido. E é isso que nós vamos continuar a fazer. Não vou estar a lançar aqui, na época de saldos, a dizer que nós vamos ser vendidos por um determinado ponto. Não é assim que funciona.
funciona. Eu já disse, eu quero ser oposição, mas se o PAN for necessário, não nos interessa se por um lado é a esquerda ou se por um lado é a direita, mas temos um problema com os extremos. E os extremos nunca fazem bem a uma região ou a um país. Mas quando eu falei do Chega, é porque o Chega faz parte da Assembleia. Mas eu também falo do PCP. O PCP também é a extrema-esquerda. É preciso ter muito cuidado. Eles têm opiniões muito similares em termos de direitos humanos. Um para um lado, outro para o outro. Porque o PCP, quando são direitos humanos, e falamos em termos da China ou da Rússia, se calhar esses direitos humanos já não valem o mesmo preço do que se for de países comunistas. E podemos ver da guerra da Ucrânia, podemos ver os uigures ou os tibetanos relativamente à China, e o PCP aí sempre teve do lado dos partidos comunistas. E, portanto, o PAN coloca no mesmo saco do extremismo, permite-me, o Chega e o PCP. Sim, sem dúvida. E, portanto, naquela sua conversa há pouco, se existir um governo regional ou um governo com o apoio do PCP, o PAN também não está disponível para o apoiar. Não, também não está disponível. Diz que não tem preferência pela direita nem pela esquerda, mas pergunto se tem preferência por Vasco Cordeiro ou por José Manuel Bolieiro. Politicamente, evidente. Politicamente, claro, não pessoalmente, Claro. Que também era fácil, mas também não vou dizer. Mas temos aqui duas situações e eu estou a ver que isto é mais para ver quem é que vai ser governo do que o que é que o PAN pode trazer ao Parlamento. Mas eu vou-lhe responder. É uma armadilha, mas eu não tenho qualquer problema na armadilha, porque há uma coisa que também, eu não sou politicamente correto, nunca fui e não vou ser. E sou uma pessoa extremamente honesta e acho que é honestidade e não tenho discursos redondos. Nós temos aqui um problema a achar que ou será Bolieiro ou será o Vasco Cordeiro. E em 2020 foi demonstrado que os açorianos não escolheram o Bolieiro e também não escolheram o Vasco Cordeiro. Escolheram foi a quantidade de deputados para cada partido. E foi na Assembleia Regional é que saiu o Bolieiro com mais duas prendas. Uma prenda, que é o vice-presidente, que é do CDS, e outra prenda, que é do PPM, e assim fez uma coligação. Não foi uma decisão dos açorianos. Por isso, isto será muito fácil dizer se prefiro um ou prefiro o outro. É muito difícil e nós não sabemos se essas pessoas poderão ser ou não governo. Até pode acontecer como aconteceu uma caranguejola, como dizem que houve, até pode haver mais surpresas do que isso. Por isso eu não vou estar a dar festinhas ao ego destas pessoas. Não, isto é eleição de deputados. E o PAN está a pedir aos açorianos, um grupo parlamentar, neste caso, 2 deputados, é aquilo que nós estamos a pedir, um deputado por São Miguel, um deputado pelo Círculo de Compensação. Temos os objetivos muito bem apurados e os pés bem assentes na terra, e se quem votar no PS ou quem votar no PSD só está a eleger deputados. A escolha não vai ser dos açorianos. Vai ser uma escolha na Assembleia Regional e entre lobbies políticos e quem é que vai ser e quem é que não vai ser. Isto é uma guerra política na altura da Assembleia. A mesma coisa aconteceu na Assembleia da República. Votaram no Passos Coelho e foi o António Costa que foi governo. Pedro Neves, nós estamos a entrar numa fase final da nossa entrevista. Os Açores vivem um contexto difícil, tal como no mundo, marcado pela inflação, por guerras no continente. Quais devem ser as prioridades da governação regional para os próximos 4 anos? Primeiro, temos graves problemas e temos que ver os indicadores. E os indicadores são assustadores em termos de pobreza e exclusão social. E podemos dizer que estamos piores neste momento que eu até escrevi, a Arménia, Bangladesh, Brasil, Bulgária, pior. Estamos piores que Botsuana em termos de percentagem de pobreza ou de pessoas quase no limite da pobreza. E isto é os Açores que nós temos, que, por um lado, combate-se com a educação, mas, por outro, também combate-se com ordenados justos, porque estamos a falar pessoas que estão em risco de pobreza, são pessoas que têm ordenado e têm emprego mensal, mas o valor que recebem, tendo em conta aquilo que são as despesas, neste caso de habitação, de comida, não dá e estão no limite da pobreza. E é preciso mudar drasticamente este paradigma nos Açores e pensar, se calhar, temos que investir mais nas pessoas e menos na vaca. E isto é a grande mudança. Então, o combate à pobreza, nomeadamente, tem sido tentado por vários governos regionais ao longo dos anos. O que é que tem falhado?
se calhar não deram preponderância à educação como deviam dar e neste caso um ordenado justo. Um ordenado justo, mas um ordenado justo de salário médio e não estarmos a pensar a partida sempre no ordenado mínimo e é o ordenado mínimo como tabela salarial nos Açores. Isso está muito errado e essas pessoas não saem da pobreza. Mas mais do que isso é a saúde. Nós temos problemas graves e tínhamos problemas graves na saúde e o PAN teve uma visão, neste caso um pensamento de 5 a 10 anos e verificou-se que o PAN começou a agarrar logo a saúde com várias iniciativas. Aliás, o rastreio de cancro do pulmão é do PAN, o TAC em todas as ilhas é do PAN, Via Verde da AVC, mais os incentivos à fixação de médicos, que eu vi a notícia ontem da senhora secretária, que meteu 82 médicos com essa medida do PAN, sem dúvida que nós estamos a aumentar os médicos aqui nos Açores, mas quando digo médicos também estamos a falar dos enfermeiros e os professores também precisam desse incentivo à fixação. Mas agora estamos a ter um problema que não tínhamos em 2020, neste caso princípio de 2021, quando o PAN fez esta iniciativa. Temos que revisitar esta iniciativa, que se calhar já está obsoleta, tendo em conta aquilo que se está a passar no continente, com pessoas a ficar à espera na urgência em mais de 24 a 36 horas. E isto vai acontecer, vai contaminar também a região autónoma dos Açores. E é melhor começar a pensar já naquilo que podemos fazer. E o PAN tem como medida... O que é que podemos fazer já? Muito rapidamente, se calhar é ter um pouco mais coragem do que o Ministro da Saúde não está a ter, não está a ter coragem o Ministro da Saúde, e que durante anos nós tivemos a imponderar, por exemplo, os juízes, e que estavam muito equiparados aos médicos em termos de ordenado, e agora vemos os juízes que estão aqui completamente no topo, e os médicos em 25 anos não tiveram quase um aumento. O que é que aconteceu? Duas coisas. Ou vão para o privado ou vão para outros países. Porque enquanto os outros países da União Europeia começaram a aumentar o ordenado dos médicos e dos enfermeiros, em Portugal isso não aconteceu. Eu sei que a gente não tem competência... regionalmente falando, como é que podíamos chegar aí? Eu sei que regionalmente nós não temos a competência porque estamos a falar de carreiras nacionais. Não. Então é muito fácil. 50% como bonificação, neste caso bonificação sob o ordenado de cada médico, não vai à carreira, mas vai ao ordenado e nós temos essa competência, 50% para todos os médicos. E dar o dobro do ordenado qualquer médico queira ser exclusivo. Ser exclusivo no Serviço Regional de Saúde. E é aquilo que nós precisamos. Nós temos 10.500 pessoas em lista de espera de cirurgia neste preciso momento ainda. A mudança que aconteceu desde o PS para o PSD foi tão pequena que se calhar são necessários 40 anos para conseguirmos tirar a lista de espera nos Açores. Como é que se faz isso? Estamos a competir com as regiões do continente e da Madeira, é muito fácil. Temos de ter um valor diferente. E estamos a falar de uma diferença, e se calhar, em vez de tirar os 127 ou os 130 milhões ou os 110 milhões de investimento na Secretaria da Agricultura, é meter mais 8 a 10 milhões na saúde para pagar o ordenado tanto aos médicos, aos enfermeiros, farmacêuticos hospitalares, aos técnicos auxiliares de saúde e também aos técnicos de diagnóstica terapêutica. Uhum. Se calhar aí nós tínhamos uma saúde bem mais robusta do que aquilo que temos neste momento. Há dinheiro para isso, é uma questão de investimento. Porque é uma escolha política. Muitas vezes que não há dinheiro para esse tipo de... Não, também dizem isso aos bombeiros, que não havia dinheiro para os bombeiros, apesar de ter sido aprovado no orçamento e não queriam pagar o aumento do ordenado. Há dinheiro. É uma escolha política. Uhum. Pedro Neves, a minha última pergunta. Se porventura, num cenário em que Pedro Neves assumisse a liderança do governo regional, qual era a primeira medida que metia em marcha? Eu primeiro nunca queria ser presidente do governo regional. Eu sou uma pessoa... Queria ser secretário da Agricultura? Não quero ser secretário da Agricultura. Eu não quero fazer parte de nenhum governo. O meu trabalho, a minha missão é ser deputado, fiscalizar o governo, ser oposição ao governo, dar os parabéns ao governo quando fazem coisas boas, não como as agendas mobilizadoras que aí vão ter o Pedro Neves totalmente diferente, ter responsabilidade, ter maturidade e trabalhar como formiguinha. E dizer aos açorianos, se querem um pavão que mostrem as suas cores, mostrando as suas asas, gostam de protagonismo, não votem no PAN. Tem o IEL, tem o Chega, eles gostam de mostrar as suas cores e as suas asas, até o imobiliário também gosta da sua pose. O PAN não faz isso. O PAN é formiguinha. Se querem uma formiguinha, um partido com mais iniciativas aprovadas, que está em servidão para todos os açorianos, então votem no PAN, porque o PAN vai dar, nestes 4 anos, o mesmo que deu nos últimos 3 anos. Mas não ensaiava uma primeira proposta para demonstrar qual é a grande urgência do partido atualmente? Então é o aumento dos ordenados e o aumento dos professores, não pela carreira, mas sim pelo subsídio. Uhum. Pedro Neves, muito obrigado pela sua disponibilidade. O nosso tempo chegou ao fim. Podem contar com mais uma entrevista amanhã. Até sempre.